Ô, é só eu de homem aqui, hein? Que minoria absoluta. Estamos no ar, Jorge Caiano. Nossa, Boa noite. Boa noite, pessoal. Estamos começando aqui o nosso 38º programa semanal, o Geringonça SP. O Geringonça é produzido pelo Comitê de Coletivos pela Democracia e Lula Livre, um comitê que reúne 27 coletivos estes que, impedidos de estarem na rua, nas ruas de São Paulo, nas ruas de algumas cidades aqui do interior de São Paulo, ruas onde esses coletivos nasceram e onde eles militavam, impedidos de estar nas ruas, a gente acabou inventando esse geringonça, que é uma proposta de nos reunirmos todas as segundas-feiras, por estas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube, para poder conversar um pouco, para poder nos formar um pouco, para poder militar um pouco. Durante esses 37 programas que nós já fizemos, a gente falou um pouco de tudo. A gente falou das ações de solidariedade, a gente falou da comunicação, falou de futebol, a gente falou das perdas dos direitos que a gente está sofrendo, a gente gritou fora Bolsonaro, e a gente também pediu democracia e pediu a restituição dos direitos políticos totais para Lula, nosso ex-presidente. E hoje a gente vai falar de um tema que está na cabeça de todo mundo, na pele de todo mundo, que é a questão da pandemia, que durante todos esses meses, todo o ano, esteve aí, como um problema para a nossa militância, inclusive. O ano está terminando e a pandemia continua, e por isso a gente vai conversar hoje um pouco sobre essa vacina. A gente quer conversar, não procurando compreender, trocar ideias aqui sobre o que significa isso, mas especialmente na perspectiva de alguns princípios fundamentais do Sistema Único de Saúde, esse sistema público de saúde que nós conquistamos no Brasil, e que tem sido muito falado nesse tempo, mas ainda é muito pouco compreendido. A gente quer discutir a vacina e a pandemia hoje, em especial na perspectiva de 3 princípios do SUS: a gratuidade, a universalidade e a participação. Por isso, a gente convidou para estar aqui com a gente companheiros que são militantes do SUS, que são defensores do SUS, e que a Carolina vai apresentá-los já já. Nós queremos vacina para todos, mas a gente quer saber direitinho quando e como ela vem e o que a gente vai fazer e qual é a nossa luta enquanto ela não chega. A Carolina Pastorim, que vai mediar essa conversa, muita gente já conhece, ela é uma militante de um dos nossos coletivos, do coletivo Linhas de Sampa. Ela é médica, ela é diretora do Sindicato dos Médicos do Estado de São Paulo e é também dirigente da Associação de Médicos pela Democracia. Carolina, você conduz aí, apresenta nossos convidados e boa conversa para a gente, boa luta para a gente. Obrigada, Marizilda. Boa noite a todos e todas que estão nos assistindo. Com muito orgulho que a gente faz mais um programa em um tema extremamente importante, né? Hoje nós temos como convidadas e convidado aqui, primeiras damas, a Ivaneide Carvalho, do Movimento Popular de Saúde da Brigada pela Vida, a doutora Juliana Salles, que é infectologista e diretora do Sindicato dos Médicos de São Paulo, e Jorge Caiano, que é médico sanitarista e também pesquisador do Instituto Polis. Quero agradecer a presença de vocês aqui, muito obrigada por despender esse tempo, dedicar aqui esses momentos para a gente poder esclarecer um pouco mais a população e trazer um debate tão importante, tão interessante. Nós estamos aí frente à pior pandemia, né, que nosso país já passou. Nós batemos hoje aí 181 mil mortos, 835, né, quase 182 mil.
E, recentemente, o governo lançou o seu Plano Nacional de Vacinação, direcionado à vacina da Covid, né? Que a gente já percebeu aí que tem alguns viés, alguns problemas, e vai de encontro a alguns dos princípios do SUS, como a Marisa aqui mesmo disse, né? E a gente sabe que já existem alguns convênios sendo feitos, nenhuma das vacinas ainda estão sendo aprovadas pela Anvisa, que é extremamente importante no nosso país, é o nosso órgão regulatório, né? Mesmo assim, apesar de o assunto estar na mídia, a gente sabe que algumas vacinas que já estão em fase de experimento em seres humanos nem são comentadas pela mídia, como, por exemplo, a vacina russa e até mesmo a vacina cubana, né, que a gente tem poucas informações a respeito dela. A gente sabe hoje... Ju, deixa eu pedir aqui tem uns cachorrinhos querendo participar do nosso programa. Vamos ver quem... Podíamos todos desligar os nossos microfones quando a gente não estiver falando? Vamos desligar os microfones enquanto a gente não está falando, para poder depois lembrar de ligar na hora que a gente começa. Vamos lá. Desculpa aí, Ju. Fala aí. Tranquilo. E aí a gente sabe que a gente tem quase 200 vacinas aí sendo estudadas pelo mundo, sendo que em torno de 44 já estão na fase de testes, né, de estudos clínicos, né, e aqui no Brasil nós já temos algumas que estão sendo cogitadas, tanto pelo Estado de São Paulo, pelo governo federal, para a gente poder utilizar na população, né. E frente a esse assunto tão polêmico, né, a gente traz aqui vocês convidados justamente para a gente discutir, né. Que questões vocês veem como fundamentais neste momento para o debate na sociedade da luta por vacina para todos? Como a gente pode trazer esse debate, como a gente pode esclarecer mais a população? Vamos começar pelas damas também? Ju, quer começar? Nossa, vou ter a honra de começar, gente. Bom, primeiro agradecer aí a Marisa e a Carol, a oportunidade de estar conversando e batendo esse papo aqui com vocês hoje, né? Acho que é extremamente importante o momento que a gente vive, porque a pandemia recrudesce, né? E a gente vê com ela a vida cada vez mais dura. O término agora, no final, em dezembro de 2020, do orçamento de guerra, junto com o término da renda extra, né, que tinha sido através do mecanismo emergencial para os trabalhadores, que já tinha reduzido a metade, e agora termina em dezembro, e a gente vê que os ataques à classe trabalhadora, eles não vão cessar por aí. Temos várias etapas para o próximo período, né? Acabou as eleições, os prefeitos que estão vindo com a falta, né, desse repasse aí para municípios e estados, eles vão querer aplicar diversas medidas, como a própria reforma da Previdência municipal, estadual, como medidas administrativas, e o Guedes vem em 2021 de maneira não só centralizada, mas também descentralizada, tentando implantar a reforma administrativa e PECs que cerceiam mais o orçamento da saúde, né, o orçamento de políticas públicas e da saúde como um todo, né, e é muito importante a gente falar de uma política pública, que é o Programa Nacional de Imunização e as próprias vacinas, né, isso como um mecanismo, né, de proteção, né, de prevenção da população, e lembrar que durante esse período, né, 9 meses de pandemia, várias outras políticas públicas não foram garantidas, entre elas a básica, que é o diagnóstico adequado, que é a testagem, né? Quantos de nós aqui procuraram unidades básicas ou tiveram sintomas leves e não foram testados? Quantos de nós, trabalhadores e trabalhadoras da saúde, não estão tendo testagem seriada para ver se a gente tem sintomas, né? Para ver se a gente tem contato, ver se a gente não tem, não está aí de forma leve, transmitindo também a doença, né? E sendo um fator de contágio, né? A grande maioria da população ou não conseguiu fazer isolamento, né, porque não tinha políticas públicas que envolvem não só transferência de renda, mas envolvem também moradia, envolvem também transporte, né, então não asseguraram que esse isolamento fosse adequadamente realizado, e na sequência, né, muitos que conseguiram em algum momento fazer algum tipo de isolamento voltam também ao trabalho, e a pandemia recrudesce, como está acontecendo agora, né, e o mecanismo, né, concreto que a gente tem hoje, que é a testagem, não está sendo garantido. Na sequência, né, é muito importante que a gente também tenha a vacinação adequada e para todos em mente, mas com pé na realidade. E isso quer dizer o quê? No Brasil, hoje, se testam 4 vacinas. Né? Dessas 4 vacinas,
tem as duas principais que estão aí com um âmbito que talvez uma maior, né, possibilidade de doses, que é a Coronavac aqui no Rio, e a vacina da Oxford na Fiocruz, né, que está sendo produzida pela Fiocruz. E dessas duas vacinas, né, em quanto tempo as doses podem ser produzidas, né, os insumos ligados a essa distribuição, que aí englobam seringas, englobam o próprio recurso humano do Sistema Único de Saúde, né? E qual é o intencionamento, principalmente do governo federal, em articular uma campanha desse nível para o país inteiro, né? Fora, claro, toda a questão estrutural da vacina, que mesmo colocando em fase 4, em fase de testagem em massa, quanto tempo essa vacina sendo utilizada, principalmente em grupos proporcionais, em grupos prioritários, né, porque a gente sabe que a vacina ela vai ser inicialmente disponível aí para profissionais de saúde ou para grupos, né, que têm maior probabilidade de vir a óbito, como os comórbidos e os idosos, mas em quanto tempo essa estratégia de vacina pode realmente influenciar na cadeia de transmissão do vírus? Isso ainda é um questionamento, isso ainda vai ser sabido com a aplicação das vacinas, né? E é muito grave, né, o recurso da vacina, um recurso que deveria ser uma política pública aplicada, né, adequadamente, com recursos da ciência, ser levianamente trazido, né, por dois espectros diferentes, mais iguais, que são o Bolsonaro e o próprio Dória, né, inclusive com uma política aí de fake news sobre a vacina englobada, e negacionismo e obscurantismo sobre a doença, né. Saiu na Folha, nesse final de semana, uma pesquisa a respeito se indisponibilizada a vacina, se as pessoas se disponibilizariam a receber a vacina, né, e aí 26% das pessoas que estavam nesse estudo do Datafolha disseram que não queriam receber a vacina, né, por inúmeros motivos. Isso é muito sério, né? A vacinação é uma política pública. Nós temos um dos maiores e melhores sistemas de Programa Nacional de Imunização, né? De vacinação em massa e controle de doenças. A gente conseguiu erradicar o sarampo em 2016, né? Então, você, através das fake news, ter uma porcentagem da população que não acredita na estratégia da vacina é muito grave. E coincide mais ou menos, será que são os bolsonaristas, será que são o cunho negacionista que o presidente imbui aí no combate à pandemia, está trazendo esse legado dele para a população que também está negando essa política pública, né? Eu acho que todos esses itens são extremamente importantes para a gente pensar e conversar aqui hoje. Obrigada, Juliana. Ivaneide, quer dar sua contribuição? Seu áudio ainda não está ligado, Ivaneide. Aí, agora boa noite, pessoal. Agora... Aí, mais uma vez, aqui nesse espaço bacana, né? Eu já tinha feito outras... já participei outras vezes, acho que no mês de abril, né, pessoal? E a gente vem, né, milito no Movimento Popular de Saúde, né, e estou nesse momento, a gente tem, estou na coordenação da Brigada pela Vida, no núcleo aqui no Sapopemba, né, e a gente tem feito várias ações, mas desde o início, quando vem essa questão da pandemia, me veio muito essa preocupação, e lá em abril ainda eu já falava nessa questão da necessidade de se organizar para a questão da vacina. E lembrando muito, né, eu tenho 62 anos, e lembrando da minha militância, que inicia eu ainda muito jovem, mas já tinha meus filhos também, né, e uma luta que a gente tinha, né, da década de 80, né, uma luta muito grande, e aí eu lembro que na 90, 92, a gente começou bastante para a rua por conta da questão da vacina do sarampo, né? A gente, do sarampo não, perdão, de meningite. A gente lutou muito, e aquele tempo tinha uma questão muito séria, né? Estava na época do governo do Quércia Fleury, e o que eu fiquei sabendo, e o pessoal discutia com a gente, que se falava que Cuba tinha oferecido vacina para o Brasil e que alegava que não aceitava por conta
que era vacina de comunista. Estou contando tudo isso porque a importância de nós nos organizarmos no sistema que temos, Sistema Único de Saúde, mas que hoje a gente começa a ver cada vez, o tempo todo falando essas mesmas coisas, que a vacina não serve, que é da China, que é isso, que é aquilo, e deixando a população desassistida, por um lado, e desacreditado no que vai se falando. E aí eu acho que cabe nós, dos movimentos populares, dos conselhos gestores, da Brigada pela Vida, que a gente tem feito um trabalho importante, aí dialogando com vários movimentos da saúde, da educação, da assistência social, direitos humanos, para poder fazer esse diálogo com a população, dizendo da importância das vacinas, das pessoas se cuidarem, e saber que ela tem um tempo para ser imunizada, mas por isso que a gente defende a vacina já e a vacina para todos. Porque também a gente tem uma preocupação muito grande para quem chega essa vacina. Lógico que o presidente vai falar, o governador vai falar que é a vacina para todos. Mas a gente também tem que ter clareza que ela não chega imediato. E para quem é esse para todos? Então, a gente tem essa preocupação. Eu venho da luta do movimento, não sou uma técnica na área de saúde, mas tenho clareza que nós temos um diálogo importante com a população. E muitos que vêm já questionar se deve tomar essa vacina ou não, eu tenho sempre colocado a importância do sistema de saúde, o reconhecimento que se tem do SUS, inclusive fora do Brasil, e que muitas vezes querem que o nosso sistema seja desvalorizado dentro do próprio país, e a gente sabe o que está por detrás de tudo isso. E eu tenho colocado, porque as pessoas conto muitas vezes essa história que eu estou falando aqui, mas tenho falado bastante me referindo à vacina da gripe, e para os idosos, que na época, quando começa, acho que foi 2006, que foi as primeiras vacinas dos idosos, se eu não tiver, se tiver outro tempo, o Jorge aí me corrige, que ele guarda muito essa coisa das datas, também tinha muito essa história de dizer que queriam matar os idosos, não sei o quê, e eu acho que nós do movimento tivemos um papel importante para ir dialogar com esse segmento, com essas pessoas, e a vacina hoje, ela para os idosos, mas também já tem outras pessoas que tomam, tem o seu tempo, que vai quando chega a campanha, mas eu tenho certeza, gente, que se hoje, com todos os problemas que nós temos, se a gente está conseguindo passar, e não estamos perdendo tantos idosos, é por conta também dessa vacina que eles vêm tomando já há muito tempo, que está já sendo imunizado, que eles têm a gripe, mas não é como era antes, e aí eles estão se fortalecendo. Mas a gente sabe que, além da vacina, tem uma série de questões. A questão de ter do serviço de saúde não deixar de atender, a gente tem uma população com sérios problemas, e que a gente viu nesse momento da pandemia, o quanto que não foi acompanhado como deveria ter sido. Então, a gente tem que dizer, precisamos da vacina para todo, imediatamente, mas a gente hoje aqui quer discutir e quer passar para a sociedade que não deixe passar uma imagem que a vacina não serve, mas que a gente também tem que saber para quem precisa de vir essa vacina imediatamente. Porque se a gente não fazer a discussão, a gente não cobrar do governo, ele vem no seu calendário, vem falando que é para os idosos, monta todo um calendário bonitinho, mas para quem é que chega no primeiro momento? Mesmo falando na questão da idade, mas para a periferia, é aquela população, é aqueles lugares que realmente a gente tem uma situação grave de pandemia, uma situação grave de óbito, de muitos óbitos que a gente perdeu, que podia ter sido evitado. Então, acho que a gente, hoje aqui, está fazendo essa discussão, e eu acho que a gente tem que reforçar
A gente tem que passar uma discussão com uma linguagem que a população entenda, que a periferia entenda, que o Sistema Único de Saúde é de fundamental importância, né, para a vacina, mas que a gente tem que garantir, principalmente para a população, para a periferia, ali que ela venha imediato, né? Que ela não pode ficar tendo um olhar como se acha que é para todos, mas que não tenha um cronograma, não tenha uma organização, né? Que a nossas UBS, de fato, se prepare, e se preparar não é só cobrar daquele que está na ponta e o governo não se preocupar que a gente vai ter que ter recurso, né? Como a Juliana falou muito bem, além da questão dos insumos, não esquecer a questão das equipes, né? Que nós temos que ter equipe preparada para a vacina, mas nós não podemos deixar o outro serviço, o outro atendimento, as consultas, as emergências que vai chegando, e nós temos que se preparar. Nós estamos aqui preparando até para fazer uma organização junto com as UBS, e a gente tem que pensar em tudo isso, né? Porque fala vacina para todos, mas não sabe ainda quando inicia, e a gente tem que estar fiscalizando e acompanhando o tempo todo, mas passando uma mensagem positiva para a população que a vacina é necessária, né? E que não podemos deixar se enganar com o que vem sendo feito aí por parte dos governos, fazendo uma disputa desnecessária e deixando a população muito preocupada e muitas vezes não indo se tratar, não indo tomar as vacinas, porque não acredita em quem está falando. Então, a gente tem que começar a passar essa credibilidade. Eu acho que, nesse momento, eu passo para outra e a gente vai aqui fazendo a discussão e fazendo debate, né, que, para mim, é de fundamental importância na nossa luta dos movimentos populares e dos conselhos gestores que a gente trava aí há muitos anos. E temos que se organizar cada vez mais para que possamos fazer um ótimo trabalho que venha de encontro com a população, principalmente as mais necessitadas. Obrigada, Ivaneide. Jorge? Boa noite a todas e todos. Eu estava comentando aqui, antes de começar, que eu virei minoria absoluta, né? E gosto disso, viu? Então, eu queria aproveitar as falas, né? Tanto da Carolina na apresentação, quanto da Juliana e depois da Ivaneide. Eu não tenho reparos em todas as falas e eu queria estar repetindo nada, mas pensando em termos de desafios, eu queria levantar, a partir dessas falas, das 2, 3 falas anteriores, né, levantar alguns desafios. Né? A palavra de ordem vacina já, ela é necessária. Né? Concordo perfeitamente com a ideia de que é vacina já. Mas esta vacina já, ela, na realidade, não vem já. Então, o desafio, que eu acho que é um desafio nada pequeno, é a gente não cair no jogo de que a vacina já se transforme na forma de os governos se livrarem da responsabilidade que não vem sendo cumprida pelos governos até hoje, que é fazer o controle da pandemia em paralelo à vacinação. O que eu quero dizer? Já que a vacina vai demorar provavelmente mais de um ano para chegar a atingir a parcela da população, digamos, capaz de provocar o efeito, né, de proteção coletiva, neste período, nós não podemos ficar assistindo a continuidade dos casos novos, das infecções, né, dos agravamentos, das hospitalizações e da necessidade de internações em UTIs. Então, aquilo que a Juliana está falando sobre a importância real da testagem em massa tem que ser levantada. Não, a gente não pode ficar só com um pé na vacina, tem que ter o outro pé, que é o controle da pandemia, junto com a vacina, ao mesmo tempo, e sendo que uma não pode ser feita contra a outra, porque são duas medidas voltadas para prevenção, e as duas são valorizadas. A vacinação é
uma solução definitiva, mas vai demorar. Enquanto a gente não tem, a gente tem que fazer o outro pé funcionar no sentido de reduzir o número de casos novos, reduzir as internações e as mortes, para que a população tenha um pouco de respiro. O que eu quero dizer com respiro? É que não haja tanto desespero, né? Que todo o desespero vem sendo despertado e aumentado, tanto para ter contra né, as vacinas, para ficar acirrando este clima de desespero da população, como se não existisse outra alternativa no mundo. E, no entanto, a maioria dos países conseguiram controlar a pandemia sem ter vacina nenhuma. E o exemplo que eu acho que é mais significativo e mais próximo da vida da gente é o Uruguai. Nós não podemos esquecer nunca que o Uruguai, ele praticamente impediu a entrada da pandemia no Uruguai e teve menos de 100 mortes até hoje. Menos de 100 mortes. Comparem com São Paulo, a cidade de São Paulo, onde nós já temos mais de 21 mil mortes por Covid. 21 mil mortes por Covid numa cidade que tem 3 vezes a população do Uruguai. Então, façam a comparação e a gente vai perceber que nós deixamos o vírus correr solto, não foram feitas as medidas necessárias para fazer diagnóstico precoce, para fazer a testagem em massa, para fazer o rastreamento dos contatos e o isolamento necessário. Isto é que levou a essa situação de desespero. E agora os governos falam em vacina exatamente para a gente mudar de assunto e dizer, olha, tudo isso já passou, as 181 mil mortes que aconteceram no Brasil, a maioria delas evitáveis, vamos esquecer, fazer de conta que não existiram, e agora nós vamos falar só de vacina. Não pode deixar. Então, este é um desafio. O outro desafio está relacionado com isso também, que é a questão do recurso. Todo mundo deve estar sabendo que amanhã vai ser desencadeado, então, um grande movimento nacional em defesa do SUS e em defesa dos 35 bilhões de reais que foram autorizados emergencialmente pelo Congresso, não pelo dito cujo, sim pelo Congresso, para emergencialmente destinados para o atendimento da pandemia durante o ano 2020 e que o governo não quer manter no ano que vem, partindo do pressuposto de que no dia 1º de janeiro de 2021 a Covid sumiu do mapa. Então, nós precisamos de fazer essa batalha em defesa do SUS e pelos 35 bilhões. Qual é o desafio neste caso? É de a gente não deixar que esse dinheiro vá se esvaziar apenas em favor das hospitalizações e das UTIs. Por que pode acontecer isso? Porque nós estamos observando um aumento vertiginoso de casos e de hospitalizações e de necessidade de internações. Está havendo desespero nos hospitais privados, inclusive, com excesso de demanda, e o risco que existe é, novamente, todo o dinheiro ser canalizado para essa área. Então, nós precisamos de recuperar exatamente o segundo pé que eu estou falando, que deve ser feito junto com o primeiro pé da vacina, que é que os investimentos têm que ser feitos na linha da prevenção. Melhor evitar as internações do que ter que investir em leitos de UTI, e, portanto, tem que ser feito o investimento que a Ivaneide está defendendo, que é ampliar o atendimento da rede de atenção básica de todo o país para ele se mobilizar em torno do controle da pandemia com testagem, com rastreamento e com isolamento. É o chamado TRI, testar, rastrear, isolar. Isto é essencial, né? O desafio que eu estou colocando também de ordem política, que eu acho que o que era importante, é a gente não cair no jogo de um genocida maior ou de um outro necropata menor. Esse desafio, sem falar em nomes, vocês estão sabendo de quem que eu estou falando, né? Então, o nosso desafio é não cair nesse jogo, tá certo? Nós temos que ter uma linha de defesa do SUS, defesa da vida, defesa do direito de não morrer por Covid, desde já, que deveria ter sido cumprido desde março e foi sendo adiado e não foi feito,
não apenas por responsabilidade do governo federal, mas também por omissões ou submissões dos governos estaduais e municipais. Né? Isso é muito importante que a gente tenha clareza para não cair no jogo de um ou de outro, né? E não ficar nesse rame-rame que só favorece o lado de lá. Né? Então, aquilo que a Ivaneide colocou como desafio é muito importante, porque a rede de atenção básica, ela não pode se dedicar num momento só a fazer vacina, por exemplo, vai ter que estar fazendo vacina e o rastreamento, isolamento, testagem. Né? E isto é que vai dar dignidade para a defesa do SUS. Se a gente não tomar cuidado, a defesa do SUS vai se traduzir em mais investimentos privados, de ampliação de leitos de UTI, e que são necessárias ou passam a ser cada vez mais necessárias enquanto a gente não faz o trabalho do dia a dia, da prevenção, que é através da rede de atenção básica. Então, a nossa defesa do SUS tem que ser clara. É defesa da linha de atenção na rede de atenção básica, que é o que caracteriza o Sistema Único de Saúde, e não os investimentos apenas nos leitos de UTI. Se a gente cair nesse jogo, né, a gente vai estar perdido, e os 35 bilhões podem até ser aprovados, mas vão ser benéficos apenas para o setor privado, gente. Né? Aí, mais um desafio ligado ao setor privado, que eu queria, só para tentar encerrar esse pedacinho, vocês não tenham dúvida de que, neste momento, o setor privado lucrativo, né, que explora, através dos planos de seguros de saúde, a saúde e a doença do povo, vai querer propor e vai ter muita razão para defender que o SUS, do jeito que está sucateado e enfraquecido, ele não vai ter capacidade de vacinar toda a população com a velocidade necessária. Quanto maior o desespero, maior é a oportunidade para o setor privado dizer o seguinte: deixa os nossos pacientes, a gente vacina por nossa conta, mas entrega a vacina para cá. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer que o setor privado, mais uma vez, vai se aproveitar do dinheiro público, das vacinas e tudo, para atender o setor das pessoas que têm planos e seguros de saúde, e que os planos privados vão fazer investimento pesado para estimular muita gente que nem tem dinheiro, nem tem condições de ser segurado dos planos, né, de comprar um plano, pagar um plano, e falar assim: olha, você quer vacina? Vem aqui que eu faço a vacina, mas você tem que estar vinculado ao plano. E aí sim é que nós vamos ter um outro problema, que a defesa da vacina já se transforma em vacina já pelo setor privado. Né? E isto é colocar mais uma vez o SUS naquele papel de um SUS pobre para pobres. E isto, nós já estamos vendo isso acontecer nesses últimos 4, 5 anos. Cada vez mais pobre, cada vez mais sucateado, cada vez mais visto como algo para pobre. Né? Então, se a gente não tomar cuidado, a gente vai cair nessa também. E aí o dinheiro da vacina vai para o setor privado e vai beneficiar o crescimento do setor privado. Então, são desafios que eu queria estar levantando como pensamentos que a gente tem que saber costurar essas coisas todas na defesa da vacina já, sim, mas com outro pé, que é fazer o tri, né? Reduzir o número de casos novos de Covid. Prevenir é muito mais importante e muito mais necessário do que remediar com UTI. Então, vacina e atenção básica em saúde para vigilância da Covid. Obrigada, Jorge. Excelente explanação, excelente ponto de vista. E realmente você traz aí que nós temos desafios homéricos, né? Então, eu queria até falar com a Ivaneide, que é do movimento de saúde, né? Como que os movimentos populares de saúde, que estão nas periferias, que estão nos bairros, né? Que estão lidando ali com o dia a dia da população de uma forma que as autoridades não lidam, né? Como que esses movimentos de saúde podem colaborar agora, principalmente nessa época da pandemia, na questão da conscientização da vacina, da importância da vacina, em levar a palavra correta sobre a vacina, né? Ivaneide, como é que seus movimentos podem contribuir com isso? Seu áudio. Liga seu áudio.
Ivaneide, seu áudio tá... Aí, agora foi. Não, desligou de novo. Liga de novo. Ligou. Aqui Então, e depois, quando você estava falando, Juliana, a minha internet também estava fraca, eu não estava escutando direito, escutei no final, mas eu acho que eu vou conseguir. Então, olha, a gente tem uma história de luta dos movimentos populares, dos conselhos populares de saúde, desde o final de 70, década de 80, que eu começo a militar bastante, e que a gente enfrentou e enfrenta várias situações, né? Essa não é a primeira, né? Mas nós temos conselhos gestores em todas as UBS. Nós, no primeiro momento, quando parou o atendimento, né? Porque praticamente parou tudo, todo o serviço, né? A gente cobrou do secretário de saúde que tinha que ter uma posição para que os conselhos voltassem a se reunir, e o Conselho Municipal de Saúde tinha sido eleito, também começa a fazer as reuniões online, e nós também dos conselhos gestores das UBS. Né? Hoje eu estou num conselho gestor na UBS aqui na região de Sapopemba, Teotônio Vilela, e também na Casa de Parto. A gente ainda tem uma dificuldade muito grande, né, das pessoas participar da reunião online, deles não conseguir, né, e não é tanto, não conseguir muitas vezes não ter um aparelho que consiga dar de conta para esse trabalho. Muitos de nós não estamos diretamente na rua, eu sou uma por conta de risco, e como eu tenho muitos, né, mas a gente tem conseguido fazer o debate, e quando foi dia 25 de maio, a gente lança o manifesto da Brigada pela Vida, e esse manifesto ele vem de encontro e de uma discussão que a gente já trava ao longo dos anos, que é a questão de juntar a discussão dos movimentos, não é só do movimento de saúde, mas é saúde, educação, moradia, direitos humanos, né? E para nós aqui no território de Sapopemba foi assim muito importante, né? Eu tenho falado que sempre falei que o SUS era quem estava muito próximo da população, e quem está... E aí a gente, nessa questão da Brigada pela Vida e da setorialidade, que é juntar com todos, né, a gente vê que a educação é quem está muito presente no dia a dia da vida das famílias. E aí a gente discutiu, propôs de fazer um questionário, foi a proposta de uma colega até da saúde, a Regina Macchioli, mas que a gente foi discutindo junto, pensava de fazer um relatório, que uma coisa simples, nem imaginava que conseguíamos avançar como avançamos, né? E aí, para fazer o levantamento nesse momento de pandemia, como que as pessoas estavam vivendo, né? E só que a gente conseguiu, a educação foi quem fez a pesquisa com as famílias, com os pais e os responsáveis pelos alunos, tudo respondendo online. Nessa pesquisa, foi uma pesquisa muito ampla, né, que fala da saúde, da educação, fala das condições de moradia, como que as pessoas estão conseguindo pagar seu aluguel, pagar a prestação da sua casa popular, que essa é uma preocupação muito grande que a gente viu nas pesquisas, e que a gente, com esse trabalho que vem fazendo, as universidades se aproximou bastante do nosso trabalho, e a Universidade do ABC foi quem tabulou essa pesquisa e que organizou todo esse sistema, né, e que a gente já começou a apresentar, né, dividimos em 3 fases, as escolas da Zona Leste, as escolas do Centro, e amanhã faz a apresentação das escolas da Zona Sul. E nós aqui no território de Sapopemba e Vila Prudente, o núcleo da Brigada, vamos apresentar dia 16 às 16 horas, também para o movimento e para a população. E mostrando que saúde não se faz sozinho, não se faz só meramente no posto de saúde, porque senão a gente vai ter o entendimento da saúde enquanto doença, né, e não enquanto qualidade de vida. Muitas vezes, podemos nós estar gritando ali para que não falte isso, não falte aquilo no posto, e o que a população,
O que a dona de casa, principalmente, está ali sentindo necessidade de ter uma alimentação para o seu filho, de ter sua casa para morar, e a gente sabe que aumentou muito, né? Muita gente que foi para a rua, infelizmente, porque não conseguiu pagar aluguel. Então, essa é uma luta, gente, que é de todos, que a gente tem que se juntar com os movimentos para fazer esse debate. Não basta eu dizer que tem um posto de saúde atendendo se não tiver condições de moradia. Não basta ter lá a condição de moradia se o transporte, que é quem leva a muitos, que a aglomeração é ali no transporte, se a gente não pensar. Quando eu falo da questão do serviço tem que estar organizado, no início da pandemia, o que foi feito? Desmarcou todas as consultas que tinha, né? O serviço ficou perdido, a orientação que vem, né, o pessoal ficou perdido, e nunca mais retoma todas aquelas consultas que estavam marcadas, que a gente já tem problema de fila, e agora a fila aumentou cada vez mais. Então, é isso que o Jorge fala, ter a vacina é importante, mas ter a vacina, as pessoas têm que estar bem, inclusive para tomar vacina. Não corre o risco de chegar e falar, não vou tomar vacina porque está doente, porque está com a gripe. Então, são coisas que andam junto, né? Não se faz saúde, não se faz sem pensar que as pessoas, principalmente que você pega a população idosa, que são pessoas que têm diabetes, que elas têm que estar controladas, que ela tem que estar, seus exames têm que estar prontos, e isso só vai acontecer se a rotina da UBS, da atenção básica, não perder, né, o tempo, saber que vai marcar as consultas e que nós vamos ter que pensar a questão de como se organizar para a vacina, mas a rotina do serviço não vai poder parar, sabendo das dificuldades que a gente vai ter. Pode até dizer, você fala isso porque não é você que está lá dentro, mas estamos construindo junto, né? Agora, se não tiver a população ali, passando as suas consultas, sabendo como estão as suas condições de saúde, sabendo como está a questão da diabetes, né, que a gente sabe da população idosa e que muita gente com diabetes, né? Então, se esse estiver controlado, essas pessoas vão conseguir tomar vacina. Se não tiver controlado, elas não vão chegar a ter condições de tomar vacina e tocar sua vida. Então, são serviços que a atenção básica tem que pensar, porque elas não podem andar separado. Elas não podem andar separado, porque senão o que vai acontecer? Não vai tomar vacina, e o que vai acontecer é só ir para a questão dos hospitais, né, como o Jorge fala, os hospitais eles têm que estar preparados não só para receber pessoas que estão com Covid, mas e as outras doenças? Será que as pessoas não têm direito de continuar a sua vida e seu tratamento? Né? Que muitos de nós estamos com medo quando a gente tem uma consulta para ir, mas o serviço tem que estar preparado para, inclusive, convencer e dizer da necessidade das pessoas não deixarem seus tratamentos para eles ficarem bem, para as vacinas chegar, e isso o movimento está se preparando cada vez mais, porque para nós também não é fácil, né? Tem coisas que nós não sabemos, nós também vivemos essa mesma preocupação, a gente também vive esse mesmo medo, mas o movimento, eu acho que tem uma questão que é importante, que é do se juntar, de debater, de brigar, de se fortalecer nesse sentido. A gente pode amanhecer o dia, não está legal, por conta de tudo que viu na televisão, mas nesse diálogo que vamos fazendo, nas ações que vamos se juntando para fazer, a gente se fortalece para dizer, não vamos deixar a peteca cair, né? E vamos estar na luta o tempo todo, né? E resistindo, né? Enquanto tiver aqui, nós temos que estar muito bem para poder chegar à vacina e dizer, eu estou preparada para receber a vacina. Tem razão. Obrigada, Ivaneide. Desculpa aí que eu estiquei bastante, né? Vamos com calma, tem mais gente querendo falar. Não, mas eu acho que é importante, antes da gente pensar também na questão da vacina, a Juliana comentou, né, que é muito importante a questão da testagem em massa, né, o quanto os trabalhadores estão sujeitos a pegar o vírus,
Porque o trabalhador tem que sair para trabalhar, não só o da saúde que a gente está falando, a gente está falando aquele que pega o transporte público, e a gente vê as imagens do transporte público na pandemia, não mudaram praticamente nada. Talvez no primeiro, segundo mês ficou um pouco mais leve, mas mesmo assim a gente vê filas imensas no metrô, transportes públicos abarrotados, não só em São Paulo, também como em outras cidades, né? E o quanto é importante, né, Juliana, essa questão da testagem em massa, né? E como a comunidade médica vê isso, como a comunidade médica tem se posicionado a respeito dessa testagem, a gente sabe que algumas opiniões já mudaram, né? Que você traga um pouco mais dessa informação, né? Porque tem muita relação com o combate à pandemia, como o Jorge falou, né? Uma coisa não exclui a outra, não é porque tem vacina que a gente vai deixar de usar máscara, por exemplo, né? Carolina, eu queria incluir aí, né, até para a Ju comentar, porque hoje eu li, eu acho que um relatório do Observatório da Fiocruz, que chama atenção para dos últimos meses, com o acirramento da pandemia, com a volta da pandemia, a localização de pacientes, de pessoas com menor idade, baixando essa faixa etária das pessoas atingidas. Eu acho que tem tudo a ver com essa questão dos trabalhadores, né, Ju? Sim, é verdade, Marisilda. E é bem verdade também, né? Extremamente importante, trazido pelo Jorge, né? Que nesse momento da pandemia, né, ao invés de estarmos fortalecendo a política de Estado, que é o Sistema Único de Saúde, muitos dos recursos foram utilizados para o sistema privado. E a gente viu aí, Carol, junto comigo, né? Estivemos, infelizmente, à frente dos hospitais de campanha geridos por organizações sociais, né, de contratos feitos, né, com grandes interrogações, como são os contratos com as organizações sociais, e de isso está sendo articulado aí dentro de uma lógica aqui em São Paulo de privatização da saúde, né, e entre outras iniciativas que foi justamente, né, a reestruturação aí, o anúncio de entrega total do sistema de atenção básica e aí do sistema de atenção primária, para esses serviços, né, de parcerias públicos-privadas que já se comprovaram, né, tendo contratos fraudulentos, tendo mão de obra quinterizada, não é nem mais quarteirizada, quinterizada, sem nenhum tipo de vínculo, que isso prejudica muito a qualidade de assistência para a população, né? E ao mesmo tempo em que a pandemia justamente dá seus sinais ainda, que nunca morreu aqui, né? Nós somos um caso à parte, nós somos um caso estudado por outros países, porque justamente a gente deixou o vírus descontrolado, nós não temos segunda onda, nós andamos em maré alta o tempo inteiro, estamos aumentando um número que já era inaceitável, né, e os testes, ao mesmo tempo, apodrecem aí em locais escolhidos e resguardados, né, pelo Ministério. Até agora, gente, em 2020, do que foi destinado dos testes comprados pelo Ministério, foi utilizado menos de 25% desses testes. Estou falando dos testes PCR que seriam distribuídos para a rede. Claro que isso engloba uma sequência de eventos não realizados, como, né, o não estímulo, aí os serviços de saúde testarem os pacientes, na sequência, né, a falta de insumos, né, do próprio suave, do próprio tubinho de guardar o suave, e aí a desestruturação dos nossos laboratórios públicos, né? Também muitos dos testes tiveram que, no momento, ser encaminhados para o setor privado, que também gerou compra de serviços que não deveriam ser realizados, né? Desestruturando mais a política pública nossa, que deveria ser a base do Estado, né? E nesse meio tempo, enquanto a gente deveria estar se organizando para responder à altura, né, à altura do que a população precisa, com todos esses itens que vocês todos tocaram, Ivaneide, Jorge, da necessidade da população de se estruturar em inúmeras políticas públicas, eu vou citar alimentação, moradia e transporte, né, como, e claro, né, assegurar o direito, né, ao trabalho, né, o direito à renda, né, o direito ao trabalho, a gente vê que dentro dessa estrutura não foi se utilizado a sua máxima potência e nem se reorganizado nada para a gente continuar combatendo o Covid. 2021 não será muito diferente de 2020, porque mesmo a política vacinal, ela sozinha realmente não dá conta de responder a controle da pandemia. Né? Todos os outros itens não realizados, a vacina, ela sozinha, ela traz justamente esse viés eleitoreiro de alguns que tentam se capacitar
né, e se contrapor aí ao Bolsonaro de uma forma que na verdade, eles tentam, né, Dória e Covas aqui tentam fazer uma contraposição, mas eles são exatamente a mesma coisa, né, e a gente vê a política arrasadora com o Sistema Único de Saúde, que antes o Dória e agora o Covas fazem com o município, com o próprio estado de São Paulo, né, com uma entrega aí, com mais de 70% da nossa saúde no município de São Paulo, por exemplo, entregue ao setor público-privado, a essas organizações sociais, que já foram alvos de inúmeras CPIs, estão na corda bamba agora, e não é por menos, né, é justamente o modelo de gestão que já se comprovou que para a gente, para a população, não é o mais eficaz, e não é o que a gente quer, e não vai responder às nossas necessidades agora no momento da pandemia, né? E aí eu queria ressaltar, gente, que a própria vacina, né, ela vem num primeiro momento, talvez para populações mais expostas, como a gente citou, né, saúde, setores essenciais, idosos, mas ela, inclusive, essa Coronavac que está aqui em São Paulo não foi nem estudada ainda em menores de 16 em gestantes, por exemplo. Então, a vacina ela não vem para a população toda de uma mesma forma e ao mesmo tempo. Por isso que eu ressalto a importância dos mecanismos de controle que precedem a vacina, que são concretos, que a gente tem agora, que deviam estar sendo implantados. A testagem para se diagnosticar, né, o reforço do SUS na atenção básica para fazer o isolamento, né, ir atrás dessas pessoas, fazer isolamento, ir atrás dos contactantes dentro da família, ir atrás dos contactantes dentro do mesmo terreno, e dentro do mesmo conglomerado e dentro do mesmo local de trabalho. Né, sem esse mecanismo de controle, né, inúmeros microsurtos vão acontecendo e a doença realmente é o que estamos vendo agora, né, se comporta de forma descontrolada e a gente pouco intervindo no ciclo dela. A vacina é prevenção, ela é um item, uma política pública importante, mas ela é prevenção, ela não vai trazer o controle da pandemia num primeiro momento, né, e isso a gente tem que ter claro, né, para ter essa tradução, né, para que é mais um item que a gente tem que pedir, obviamente, mas que ele venha acoplado com mais recursos para o SUS, e aí esses 35 bilhões, a campanha que o Jorge cita, que o Brasil precisa do SUS, que está sendo lançada amanhã, que várias entidades, como o próprio Sindicato dos Médicos, a Central Única dos Trabalhadores, vai tá apoiando, né, tá apoiando e vai amplificar o máximo possível, mas é um SUS que seja público, seja para todos, seja com a mesma entrada, né, seja com os mesmos recursos, que eu e você, né, independente de onde a gente estiver, a gente tem a condição de testar, e independente de onde a gente estiver, a gente tem a condição de vacinar, né, e que não haja essa transferência para o setor privado, né, com um plano sério de controle da pandemia que envolva a testagem e a vacinação. Acho que essas duas medidas, elas são as duas palavrinhas-chave aí para o controle da pandemia, e a gente tem que evocá-las agora, né, em alto e bom som, para dizer que a gente não vai aceitar nada menos do que essas políticas todas aplicadas com mais recursos para o SUS. Recursos esses que viriam da onde, né? A própria Confederação dos Trabalhadores de Seguridade Social, a Central Única dos Trabalhadores, lançaram a campanha de taxar as grandes fortunas. Então, esse é um recurso que seria viável, esses bilionários que lucraram, né, só o valor do lucro dos maiores milionários aqui do nosso país deram mais, o lucro que eles tiveram com a pandemia foi maior do que o orçamento inteiro do SUS em um ano, né, e isso é absurdo, né, o Sistema Único de Saúde precisa, né, dessa tributação que seja destinada ao controle para o bem de nós todos, né. Enfim, eu acho que eu me excedi, inclusive, as perguntas que me foram feitas. É que é um assunto muito, muito rico e muito polêmico, né? Tem muitos desdobramentos, né? A gente não consegue falar da pandemia só vacina, porque você vai ter que falar do resto, né? Mas uma coisa que o Jorge comentou, né? Que a vacina vai chegar, mas ela não vai chegar já para todo mundo, né? E aí a gente cai na questão dos critérios, né, Jorge? Como a gente vai poder selecionar quem que vai primeiro, quem que não vai, baseado já no conhecimento que a gente tem, né, no que a gente já sabe das vacinas, como a Ju mesmo disse, tem algumas que não foram testadas nem para alguns grupos, né, populacionais, né, então a questão dos critérios, como que a gente faz isso? E já aproveitando, puxando o gancho, porque tem muita gente questionando, a vacina é segura? Você vai tomar, tipo, você vai botar seu braço lá para tomar agulhadinha ou não? Porque, teoricamente, as vacinas demoram mais tempo, né, para serem produzidas e testadas, e aí a gente quer saber a sua opinião, Jorge.
Então, eu gostei mesmo dessa questão. Eu queria, inclusive, lembrar que eu estou vendo aqui no chat que o João Ferreira, ele levantou essa questão dos critérios, né, e levantou uma palavra importante nisso daí, que eu acho que eu queria comentar, que é a questão de territorializar de vez. Aqui na cidade de São Paulo, nós somos 12 milhões de pessoas. Não tem 12 milhões de doses de vacina que vão chegar de uma vez aqui, tá claro? Vai haver um rateio pelos estados e vai haver um rateio pelos municípios. Então, as quantidades de vacina que vão chegar a cada momento na cidade de São Paulo vão ser totalmente insuficientes para um tamanho de 12 milhões. Então, muito mais importante do que a gente pensar em critérios genéricos o suficiente, mas que podem ser fraudados a todo momento, né? E eu queria citar 2 exemplos bem gerais que estão sempre falados. Primeiro, profissionais de saúde. Todos os lugares que começaram a vacinar mostram uma enfermeira, uma especialista tomando vacina, certo? Hoje, ficou claro isso. E a pergunta é o seguinte, e aqueles que trabalham nos hospitais, mas não são considerados profissionais de saúde? O que acontece com eles? E aí, a pergunta está colocada desse jeito, por quê? Porque pessoas da limpeza, pessoas que trabalham na área de produção de alimento lá, dentro do hospital, ou de vigilância, ou de segurança, ou portaria, vários trabalhos não são considerados de saúde. Profissionais não são de saúde, mas trabalham dentro dos hospitais. E os estudos mostram que são essas pessoas que mais morrem dentro dos hospitais. Não são os profissionais especializados em UTIs, por quê? Porque eles trabalham melhor equipados e melhores condições e têm mais conhecimento sobre prevenção e cuidados necessários, né? E, no entanto, aquilo que a Ivaneide estava falando, quem são as pessoas que pegam os ônibus por aí e ficam se entupindo, né, nos ônibus e ficam pegando e transmitindo para os outros? São essas pessoas que moram exatamente nos lugares onde tem mais gente doente, com doenças, né, e que não tendo idade acima de 80, como foi lá na Inglaterra, ou acima de 70, como quer se fazer aqui, né, mas que estão morrendo também de Covid. E são exatamente essas pessoas que moram nesses lugares. Então, se a gente não começar a discutir fortemente critérios para além das generalidades, a gente vai falar profissionais de saúde e vai excluir o profissional que trabalha no hospital e que não é aquele que é classificado como profissional de saúde e que está morrendo de Covid muito mais do que o profissional de saúde de verdade. E aí, se for pela idade, né, vai pegar uma categoria genérica que se espalha em toda a cidade e vai se esquecer que nas periferias é que estão morrendo essas pessoas, né? Os idosos, nas áreas mais centrais da cidade, foram relativamente muito mais preservados nesse período todo, né? E se eles forem vacinados primeiro, eles serão os mais beneficiados, porque vão poder sair para as ruas, enquanto aqueles pobres, né, com menor idade, digamos, do que aqueles de maior idade nas áreas mais centrais, vão continuar esperando a vacina chegar. Então, vejam, eu estou querendo pegar essa questão com a segurança da vacina. Eu acho que é importante essa consideração e a desconfiança que muita gente está tendo, estimulado pelos fakes, né, fake news de todos os tipos, dizendo que a vacina chinesa é uma desgraça porque vem de macaco, vai transformar o sexo, vai mudar não sei o quê e tal, tudo quanto é fake, possível e imaginável, faz parte da guerra. Faz parte da guerra. E se a gente não tomar cuidado, né, a gente vai cair numa outra esparrela, que é a história da obrigatoriedade. Eu acho, sinceramente, que a gente tem que acreditar que aqueles que estão mais acreditando na palavra de ordem, liberdade individual para não tomar vacina, que é a palavra de ordem que vem sendo vendida lá de cima pelo necropata maior, né? E estimulando e misturando com o medo da vacina genérico, que não é que não tem fundamento, porque tem vacina que realmente nunca foi testada em massa. Essa é uma questão importante. Uma coisa é fazer testagens controladas, como está sendo feito na chamada terceira fase, com duplo cego e tudo mais, que demonstra uma efetividade e uma eficácia da vacina. A outra coisa é você fazer em massa, né? Aquele tipo de critério que foi colocado como restrição
não se aplica abaixo de 16 anos. Isso é uma restrição muito séria, né? Por quê? Porque não foi feito o teste para abaixo de 16 anos, então não se faz a vacina, né? Agora, a vacina, esta que está sendo aplicada, né? Que é a mais chance, né? A mais moderna, certo? Não é a da Moderna, mas também a mais moderna, ela não pode ser aplicada em pessoas que têm processos alérgicos. Por que não pode? Também porque não foi testado em pessoas alérgicas. Então, essa é a grande confusão da pressa. E eu estou querendo dizer que, aproveitando, então, o fato de que os terraplanistas não querem tomar vacina, vamos fazer uma separação estratégica e aproveitar que vai ter redução de demanda desse pessoal e vacinar quem quer e quem está desesperadamente atrás dessa vacina. E vamos introduzir, então, o critério de realidade, né? Não se obriga, e aqueles terraplanistas fiquem esperando a vacina, não, qualquer coisa de Deus, ou que seja, né? Milagre que seja, e digam que não vão usar máscara, que vão ficar se contaminando sim, porque isso é uma gripezinha e tudo mais, que fiquem ali, mas que deixem os outros tomar, né? E aí teria um pouco menos de pressão para a parcela da população que quer tomar, possa tomar, né? Mas aí introduzindo critérios mais claros, não tão genéricos, que vão proteger. Eu acho que isto é que vai abrir o espaço para o setor privado entrar e explorar a vacina. Por quê? Porque se os idosos, muito mais idosos, de 80, 90 anos, não podem sair de casa, quem é que vai em casa para vacinar? Aí o plano diz, não, eu garanto que eu levo essa vacina para aquela senhorinha, né, que mora na Consolação, nos Jardins, né? Então deixa comigo. E eu não vou cobrar dela. Sabe por quê? Porque ela já está pagando o plano. Então, veja como é essa coisa de que priorizar idoso não necessariamente equivale à busca da equidade. Busca da equidade, quer dizer, critérios justos, né? Nem sempre isso acontece. Por isso que nós, no Instituto Polis, estamos fazendo todo um trabalho de rastreamento das mortes de trabalhadores na cidade de São Paulo, e nós estamos querendo realmente colocar elementos e informações baseadas nos estudos territoriais para reforçar a necessidade de pensar na vacinação em bloco. O que eu estou querendo chamar de vacinação em bloco? Se você vacinar toda uma região, todas as pessoas que têm que tomar vacina, você faz a imunidade em bloco naquela área. Então, tem uma razão técnica para fazer vacinas a partir de territórios, que é pegar o trabalhador, seja qual seja a idade dele, mas pegar naqueles territórios onde tem mais trabalhadores braçais, que são aqueles que mais saem e circulam e pegam os ônibus e mais estão morrendo hoje. Então, vamos usar um critério que seja o da vulnerabilidade social e vamos usar critérios epidemiológicos de onde é que estão se concentrando as mortes de trabalhadores e de pessoas idosas também, né? E eu queria introduzir um último fator, que é o fator racial. Morrem muito mais negros, relativamente, né, do que os brancos. Então, nós não podemos esquecer esse fator. Aonde é que predominam negros na cidade de São Paulo? Não é nas áreas centrais. Então, se nós queremos um critério de justiça, nós precisamos de pensar que o fator raça, hoje, ele não é um fator de cor da pele, ele é um fator socioeconômico, cultural, de preconceitos e de uma história de exclusão e de racismo estrutural, cuja compensação, né, tem que ser buscada em todas as políticas públicas, e não apenas, né, como compensações históricas, por exemplo, nas universidades. Por que não utilizar critérios de justiça racial na busca de critérios mais claros para atender a população que mais precisa hoje, e que eu acho, né, chutando assim bem genericamente, a gente pode dizer com certeza que quem está morrendo hoje são os pobres das periferias e os negros das periferias também. Então, isso tudo é que é o fator que a gente tem que buscar. Não são esses aí que estão fugindo e dizendo que não vão tomar vacina de jeito nenhum, viu? Não são esses, não. Porque esses estão morrendo e sabem o que é que estão vivendo. Né? Ô, Jorge, deixa eu chamar a atenção.
chamar a atenção aí nessa, sem te interromper, mas já te interrompendo, não é que eles estão morrendo hoje também, né? Eu acho que os dados, você já falou, eles continuaram morrendo. Já só que agora mais, né? Agora uma quantidade maior. A gente está mantendo e reproduzindo as desigualdades da mesma forma na pandemia, e a pandemia está agravando isso, agravando as desigualdades, né? Quando a Juliana diz, quem é que mais lucrou nesse período? Foram os bancos. Foram os grandes, né, investidores privados com capital. Não são produtores de nada, não produzem nada, só produzem dinheiro para eles. Então, por que não taxar esses daí? Sim, mas além dessa questão de justiça tributária, nós temos que introduzir onde é que moram os melhores e onde moram os que estão realmente piores nessa situação. Então, vamos introduzir esse critério territorial de forma clara. Isso não vai acontecer por discurso do governo. E entendam bem o que eu estou querendo colocar como desafio. Se a gente não começar a entrar com esse tipo de critério de busca de justiça, busca de equidade, de compensações, inclusive de discriminações históricas, né, de racismo estrutural histórico, a gente nunca vai batalhar por justiça social real. Né? Então, mais um pontinho sobre segurança de vacina, que tem uma questão também que está no chat, né? Por que não foi começado a vacinar logo aqui no Brasil? Né? Na verdade, é porque não se chegou, não se tem essa vacina. A vacina que começou a ser feita em 6 países já, né? Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e tal, e vai começar logo agora também em Israel, né? É a vacina americana da Pfizer, certo? O pessoal, todo mundo fala americana e tal, mas ela é americana e alemã, né? Quem produziu realmente a tecnologia dessa vacina foi a Alemanha, não foram os Estados Unidos. A Pfizer é apenas uma fábrica de vacina que vai pegar o produto que foi produzido por um laboratório especializado alemão, né? Que se chama BioNTech. E esta é que produziu a vacina. E a Pfizer é uma fabriquinha. Vai produzir em massa, tá certo? Então, é importante que a gente fique, né, de olho para não ficar também caindo em bobagens desse tipo, né? Essa é uma vacina moderna, só que nunca foi testado. Isso é real, né? E não estou querendo dizer com isso que a gente tem que ter desconfiança. Acontece que o critério digamos, de realidade, né, tem que ser pensado da seguinte forma, né? Os coreanos, que estão tendo aumento de casos, mas o aumento deles é desprezível comparado com o que nós vivemos aqui no Brasil ou nos Estados Unidos. Lá estão morrendo 3 mil pessoas por dia já. 3 mil pessoas por dia, o que é inédito. Não havia isso. E daí o desespero deles, porque lá a coisa está totalmente descontrolada e eles veem isso, a vacina, como a única solução possível mesmo. Né? Mas por que a Coreia, por exemplo, que ela vai esperar? Porque por conta dessa história de que as melhores e as vacinas reais só podem ser testadas em grandes populações, eles vão esperar um tempo. E vão esperar não 1 ou 2 vacinas serem aplicadas, vão esperar várias vacinas saírem para o mercado e vacinarem milhões de pessoas. E aí sim eles vão ter um critério de escolha, não da vacina mais cara e a primeira, mas a vacina realmente mais eficaz. E isto só é possível de ser pensada em países que controlaram a pandemia. Daí a necessidade de a gente amarrar o pé da vacina já com o outro pé do controle já da pandemia. Nesse discurso de falar da testagem em massa, do rastreamento, do isolamento efetivo, né? Lembrando que a dificuldade de fazer isolamento hoje é muito maior porque acabou o auxílio emergencial, não é? Verdade. Auxílio emergencial. E aí, então, todas essas coisas de que as pessoas vão começar a sair desesperadamente nas ruas, não é alimentado só por quem quer ir para a praia ou quem quer fazer festinha, não. Né? O desespero está aumentando porque a fome está aumentando. A insegurança aumentou violentamente nos últimos tempos. Então, não é possível a gente ficar responsabilizando e culpabilizando, né,
as pessoas, principalmente as pessoas mais pobres e mais vulneráveis, como responsáveis pela disseminação do vírus. A culpa é dos governos que não fizeram o controle no tempo certo, no momento certo, e que poderiam ter evitado tantos milhares de mortes, né? Basta a gente saber que 1/4 das mortes do Brasil, que já é uma bruta de uma vergonha, né? A gente ter quase 12% de todas as mortes do mundo, tendo apenas 2,7% da população mundial, 1/4 dessas mortes aconteceram aqui em São Paulo, no estado mais rico do país. Né? Não é uma vergonha? Né? E a gente tem 22 mil mortes aqui na cidade de São Paulo, que é muito mais rica que todo o Uruguai, né? E que tem 3 vezes a população do Uruguai, mas que teve 80 vezes, né? 80 paulistanos que morreram para cada uruguai que morreu. 80 versus 1. Não é 7-1 da Alemanha, não, contra a gente, que aquilo já foi uma vergonha. É 80 mortos que poderiam não ter acontecido. E quem são essas pessoas que morreram? Vamos perguntar quem é que são. Né? São as pessoas das periferias. É esse o ponto que eu acho que o João está levantando e que eu acho que é importante a gente refletir realmente e introduzir informações e debate para não perder mais um bonde nessa história. Se a gente ficar só assistindo, gente, né, essa é uma grande pegada, tá certo? Que vai transformar a vacina na solução final, que é de verdade, mas como se fosse acontecer hoje, e que não vai acontecer. E, portanto, vai ficar sendo empurrado, né, o segundo pé, que não foi desenvolvido até hoje pelos governos, vai continuar sendo empurrado e a gente vai ficar engolindo isso, né? Engolindo mortes, aceitando o crescimento das internações nas UTIs, aceitando o gasto daqueles 35 bi que a gente está batalhando, vai tudo para o hospital, e aí fica todo mundo contente, né? É. Né? E o pior é que esse hospital que agora está sendo investido, ele não fica para a posterioridade, né? A gente não vai ter isso para depois, né? Então é um assunto sério, e a gente vê que até, assim, os critérios que estão querendo escolher, né, demonstram, só reforçam a desigualdade social que existe no Brasil, e alguns critérios, para mim, até um pouco punitivos, né? Você, por exemplo, não colocar a população carcerária é muito grave, né? É uma população que vive aglomerada, e se aquilo ali espalha, é que a gente não teve ainda nenhuma coisa muito horrorosa dentro das prisões. E você mas vai se espalha, só o guarda, porque o resto não merece, entendeu? Então você vê assim que os critérios são um pouco punitivos também, porque representa a necropolítica, representa quem a gente tem no poder, e como vocês disseram, não é muito diferente. O Dória tenta se distanciar, mas é a mesma imagem, né? Tem até o Bolsodória, hashtag Bolsodória, que usaram. Então, assim, é uma situação muito complicada, né? A gente vê que a população aí tem bastante dúvida. Eu estou vendo aqui que tem pergunta para caramba, o pessoal está muito legal, tem muita gente participando. Isso é super bacana, porque é o sinal de que a gente precisa continuar conversando e atuando, como diz a Ivoneide. Mas você consegue fazer aí catar algumas questões que os nossos convidados ainda não abordaram, dessas perguntas que estão aí, para não deixar o povo sem resposta, pelo menos algumas questões que não foram abordadas? Vamos tentar. Mas só a Juliana tem que se despedir, que ela tem outro compromisso aqui, se ela quiser fazer a consideração final dela, depois a gente tenta responder mais umas 2 perguntas. Juliana. Esse mundo de live está complicado, né? Juliana tem que sair para trabalhar, é isso? Não, a gente começou atrasado porque eu atrasei por conta do trabalho, mas, né, vou agradecer bastante Marizilda e Carol, né, e todos os organizadores aí do momento. Acho que a gente tem que seguir conversando, né, e ampliar essa discussão, né, e aí, como a Ivaneide falou, elaborar as estratégias, né, para o que é adequado para as políticas públicas serem negociados com a classe trabalhadora e isso ser traduzido para as nossas reivindicações para o próximo período. Serão muitas, não dá para esperar 2022, não dá para esperar o Fique em Casa, não dá para esperar nada disso, porque a população está na rua trabalhando e tendo que sustentar.
o Jorge falou que é muito sério, e eu vi algumas pessoas condenando, né, as cerimônias em família agora no fim do ano. Mas, gente, a classe trabalhadora realmente está na rua, né? Vamos combinar, está todo mundo trabalhando, né? Está todo mundo tendo que sobreviver, porque o mínimo que foi dado, eu vou lembrar que a renda emergencial foi metade de um salário mínimo, né? Vai ser retirada agora. Os preços dos alimentos, né, alavancaram a inflação nesse último mês, assim, há um absurdo, né? Então não tem carne, né, a tal que a gente chama em São Paulo aqui da mistura, não tem arroz, né, que está caríssimo também, feijão, e isso implica na sua sobrevivência direta, né? Então as festas aí, eles são mínimos, né, porque todo mundo pega trabalho todo dia, todo mundo vai para o seu setor, todo mundo vai para a sua produção aí e está exposto à contaminação, né? Eu queria deixar um recado final que acho que as organizações de trabalhadores têm que pensar políticas plausíveis de testagem e defender claramente a vacinação. E tem uma iniciativa, né, que é o PL da testagem em massa, que foi já protocolado por diversos vereadores, né, em vários estados, mas que o Padilha protocolou no Congresso Nacional. E esse PL da testagem, ele prevê testagem seriada para quem está trabalhando, né, e testagem para todos, né, não só no papel, mas na vida real, né, junto com outros requisitos, como máscaras, álcool gel, distanciamento social no local de trabalho. Então, a gente tem que lidar com a realidade aí, vai vir muita coisa no lombo dos trabalhadores, né, muitos itens aí que vão arriscar as nossas políticas sociais e públicas duramente conquistadas ao longo de muitas décadas, né, desse entravamento aí com o setor dominante, e a gente tem que estar com os olhos arregalados e com a palavra de ordem na boca, defender o SUS, defender testagem em massa, defender a vacinação para todos. Obrigada, Juliana, muito obrigada pela presença, bom compromisso. E a gente continua... Obrigada, Ju, obrigada. Só responder aí do risco de reinfecção, né, que foi comprovado no Brasil, uma enfermeira, primeiro o nosso caso de reinfecção, tem outros 7 sendo estudados, e parece que tem sim, depois de uma janela de 3 a 5 meses da primeira infecção, parece que o vírus tem uma mutação, né, tem várias mutações, é um vírus bastante mutante, RNA, e ele vem com essa possibilidade de reinfecção que ainda está sendo estudada, né? Veremos próximos capítulos. Mais um medo para a gente. Obrigada, Ju, beijo. Para a Ivaneide tem aqui uma pergunta, né? Eu acho que muitas perguntas, muitas coisas já foram meio que respondidas, né? A gente não consegue estabelecer aqui nós os critérios, né? A gente já teve aí opiniões do Jorge de como deveriam ser esses critérios, né? Mas é muito interessante, eu adorei essa história de fazer o território ser vacinado, é bem interessante. E aí, para a Ivaneide, o pessoal está querendo saber se vocês têm conseguido furar o bloqueio dos preconceitos da população na periferia. Olha, eu acho que a gente vive essa questão do preconceito é constante, né? Assim, porque o próprio governo já, infelizmente, ele cria um preconceito contra a população quando ele não dá condições, quando ele não trata, quando ele não olha a periferia, né? E muitas vezes, às vezes, joga para o próprio pobre, né, a situação que está vivendo, né? O que a gente mais vê na periferia é que tudo o que o governo não faz, né, a culpa é do usuário, e aí, principalmente na questão da saúde, né? E, no geral, a culpa é da população, né? Então, eu acho que esse já é um preconceito e que é muito difícil, né, você trabalhar nessa situação. Quando a gente fez a pesquisa da Brigada pela Vida, foi para mostrar, de fato, uma questão que nós já vínhamos percebendo e que sabe que a pandemia, essa questão do desemprego, ele já era grande, ele só foi aumentando, que a questão do custo de vida, né, das vidas que as pessoas estão vivendo. Então, esse já é uma situação que a gente vai cada vez mais acontecer, vai ficar cada vez mais grave uma questão que já existia. E existia em quem? Quer dizer, quem é a população hoje que cada vez mais está sendo punido, como o Jorge fala, é a periferia, né? É a dona de casa, né? É as mulheres que trabalhavam
na questão de limpeza, que não pode ir, né? Então, a gente vive numa situação muito difícil. Eu vi até o pessoal falando da atividades que a gente está fazendo da Brigada. Amanhã, às 17 horas, a gente tem um encontro que é mostrando as pesquisas nas escolas da Zona Sul, né, uma parceria importante com o SESC, né, e aí eu acho que quem puder, gente, acompanhar essas pesquisas, dá para começar a perceber, né, o quanto que essa questão do preconceito vai aumentando cada vez mais, e que a nossa luta é constante, né, para que se quebre, né, essa questão. É uma luta que não se resolve, né, a gente tem que estar preparada, a gente tem que estar organizado para que não aceite, né, que tenha qualquer forma de preconceito que já vem dentro que mundo é mundo, né, e nós não podemos aceitar, né, nós temos que batalhar o tempo todo, né, então eu acho que esse é uma luta constante. Então, amanhã, das escolas da Zona Sul, com a parceria com o SESC, e dia 16, das escolas da Zona Leste, junto com o núcleo de Sapopema e de Vila Prudente, também às 16 horas, né, o Jorge também vai estar junto aí comentando, né, e que a gente vai estar soltando na rede. É pelo mas Facebook, tem outras pessoas. Né? É pelo Facebook? Vai, nós temos ainda um problema sério, né? Temos o Facebook da Brigada, vamos tentar ver se a gente consegue, mas vamos fazer pelo Zoom e vamos ver se consegue fazer a transmissão pelo Facebook. Mas, assim, não garanto, porque a gente uma logística que nós do movimento não temos essas condições. Mas, com certeza, vamos até o fim tentando que seja a reunião pelo Zoom. Tá legal, depois a gente... Pelo Facebook da Brigada. Agora, amanhã do SESC, não, é pelo Facebook do SESC. Tá legal. Tá bom? Que já tá na... Não, é extremamente interessante esse estudo de vocês. Eu acho que eles têm que divulgar e disponibilizar para a população como um todo para entender o perfil sociodemográfico e econômico da população nessa pandemia, né? Como você disse, saúde não é só você ir até o hospital, envolve muito mais coisas, né? Jorge, o pessoal está querendo saber quando que o Instituto Polis vai divulgar o estudo que você comentou a respeito dos trabalhadores dos territórios. Olha, eu preciso esclarecer, esse estudo vem sendo feito já há um certo tempo, junto com o pessoal do Lab Cidade, né? Toda uma tentativa de realmente estudar o melhor possível, nos melhores detalhes e tal, todas as informações possíveis. Nós estamos com dois problemas muito sérios. Um deles é a disponibilidade dos dados mais recentes. Esses dados não estão sendo disponibilizados. Então, é um problema seríssimo, porque o estudo, ele interrompeu em agosto. Não temos mais informações a partir daí. Agosto, hein? Então, setembro, outubro, novembro, esses 4 meses, a gente não tem essas informações e não há Cristo que faça com que essas informações estejam disponíveis. Então, do ponto de vista da questão básica, né, o acesso à informação e a transparência das informações não está sendo obedecida. Aquilo que eles deviam proteger e que não conseguem proteger, porque os hackers estão pegando tudo, né, que se descobre depois, 6 meses depois, que todos os dados de internações das pessoas, inclusive do próprio ministro ministro da Saúde, que é aquele generalzinho que foi no Hospital das Forças Armadas, se sabia o que ele comia, em que andar que ele estava e tudo mais. Né? Esse tipo de informação eles não são capazes de proteger. Agora, as informações necessárias para estudos reais, técnicos, científicos, que podem fundamentar propostas de critérios de vacinação de forma muito mais sólida, não são disponibilizados. E aí a gente fica penando com isso. A outra questão que está vinculada com isso é que a nossa equipe é muito pequena. Então, nós estamos com trocentas atividades e obrigações, e não dá para, em sã consciência, ficar cobrando, né, essas coisas como tem que fazer, porque tudo é questão de sobrevivência. Tudo é questão de sobrevivência. Eu estou falando isso, não é para me livrar, não. A gente está acelerando, tentando colocar à disposição essas informações que, na minha opinião, né, e eu já falei isso para
para Ivaneide, elas se complementam com aquela pesquisa que foi feita pelo pessoal das escolas e pelo pessoal da brigada, junto às populações mais periféricas, sobre as condições de vida e como eles estavam enfrentando a questão da pandemia. Este casamento, ele é extremamente importante, né? Pode parecer que, pelo fato de ter sido feito pelo pessoal da brigada e tudo mais, não tem cunho científico, balela, porque os dados que estão sendo trabalhados, eles podem sim ser cruzados com outros dados, né, e produzir um conhecimento realmente novo, né? Isto é muito importante que a gente faça essa valorização de todos esses esforços das pessoas das periferias. Uma coisa que a Ivaneide falou no começo, que eu acho que tem que ser ressaltado, é isso. Muitas vezes tem regiões onde a mortalidade se conseguiu brecar de alguma forma a mortalidade por solidariedade, né? Não é por ações de saúde, hein? É de solidariedade. Isto não pode ser esquecido, essa hipótese de que em algumas áreas onde os movimentos comunitários e de solidariedade são mais fortes, é onde se resistiu melhor a essa questão da pandemia. Isto não pode ser desprezado, de jeito nenhum, né? Aí, a outra pergunta que se foi feita, né? E a vacina, com a questão das reinfecções e tal, a vacina pode ter problema e tal? Não, por enquanto não. Isso tem que ficar muito claro. Todas as vacinas que estão sendo construídas, né, e estão sendo testadas hoje, nenhuma delas vai perder por conta das mutações dos vírus, né, do vírus da Covid, que ainda não foram suficientes para fazer a obrigação de a gente ter uma outra vacina, Não é isso, né? Então, entendam que o fato de haver reinfecções comprovadas, a grande lebre disso não é o caso que foi descoberto agora, é que não se sabe realmente quantas pessoas estão tendo reinfecções. E por que não se consegue saber isso? Porque ninguém fez o exame da primeira vez, e para você comprovar a reinfecção, é obrigatório que você faça 2 exames, na primeira infecção e na segunda infecção, mas com um detalhezinho, que é o estudo genético dos vírus, para saber se são vírus diferentes, de cepas diferentes. Né? Não faz o teste simples, que dirá esse genético, né? Então, é isso que eu estou falando, né? Que é difícil de você fazer a comprovação científica da reinfecção, mas a hipótese que existe é que a reinfecção é muito mais frequente do que se imagina. Só que a gente não sabe. A gente é que não sabe. Nós não sabemos. Aí vem o seguinte, né? Vamos botar bem claro. Existe uma pergunta aqui que eu acho que é muito séria, mas testagem. Qual o teste? Então, eu acho importante que fique claro. O teste necessário de ser feito é o chamado RT-PCR. É aquele exame que se faz com coleta através daquele supercotonete que vai pegar a amostra da mucosa nasal lá no fundo para examinar naquele cotonete se a pessoa tem o vírus. Isso, por que é importante? Porque se a pessoa está com vírus aqui, esse vírus é que vai descer no pulmão e vai provocar problemas sérios na pessoa, né? Esta pessoa está transmitindo o vírus para os vizinhos, para o parente, para o pai, para o avô, para a escola, para o companheiro de trabalho. Então, é esta pessoa que tem que ser encontrada. O rastreamento, então, que tem que ser feito é em torno das pessoas que têm esse exame, que é aqueles 7.800.000 testes que estão apodrecendo lá em Guarulhos. Por que estão apodrecendo? Porque o governo fez o favor, né, tão eficiente que ele é, de gastar 200 milhões de reais e não comprar todos os componentes necessários para esses 7,8 milhões de doses serem aplicados. Absurdo. Então, eles vão ser perdidos, não por questão do prazo de validade, mas porque faltam componentes para conseguir fazer esses exames funcionarem. Então, se paga e não se faz a distribuição do teste, este teste RT-PCR, pelo simples fato de que não adianta distribuir isso, porque é perdido, não se vai fazer nada com eles. Não tem o cotonete, por exemplo, para coletar. O que é absurdo, né? Não, mas o absurdo do absurdo. Né? E isto é o que está sendo apontado, e é isso que é importante que todo mundo lembre. O governo, esse inominável genocida,
ele está tendo uma recuperação na avaliação do governo dele. Isto não é questão da gente dizer, não, então o povo é ignorante, porque é tudo terraplanista. Não é verdade, né? O que a gente está vivendo, e que é o mais sério que o pessoal do Geringonça tem um problema sério para enfrentar nesse ponto, é que a profusão e a quantidade de fake news é feito de tal forma e com tal investimento pesado que a gente não tem, né? Está no chinelo a nossa capacidade de produzir imprensa alternativa, mídia alternativa, mecanismos alternativos de comunicação para tentar se contrapor aos fakes e tudo mais, né? Que é um trabalho, digamos, a necessidade é enorme, mas a nossa capacidade é limitada, e daí sim a necessidade da gente valorizar cada vez mais essa imprensa alternativa, mídia alternativa, mas a quantidade de fakes é tão grande, né, que a divisão de opiniões das pessoas é tão funda, né, que a questão da crença passa a ter um peso muito grande. Em que sentido? É no sentido de que as pessoas passam a acolher como verdade aquilo que elas querem que seja verdade. Uhum. Isso daí é o ponto mais sério da construção da imaginação, que muita gente está pesquisando também, que é, né, a política pública da desinformação, tendo como consequência o resultado, né, da ignorância, da produção ativa da ignorância, e do próprio terraplanismo enquanto projeto político. É verdade. Então vejam bem, né? Esse negócio é um desafio de tal ordem que eu acho que é importante, né? Aí, por isso que não é bom a gente se falar genericamente teste. Tem que falar teste, é o RT-PCR, é esse do nariz. O exame de sangue, gente, vamos deixar muito claro, o governo aqui em São Paulo fez um monte de testes por aí, como se isso fosse resolver a vida das pessoas. E não é verdade. Aquilo tudo foi para efeitos de campanha eleitoral. O que eu quero dizer com isso? O exame de sangue, ou aquele exame de ponta de dedo, que é também exame de sangue, estuda anticorpos. Então, o que está medindo? Está medindo se a pessoa já teve a infecção. Mas vai medir no momento que essa pessoa já não está transmitindo. Então, para efeitos de controle da pandemia, o teste não serve para nada. Não serve. Verdade. Ele não é feito para controlar a pandemia. Ele foi feito para efeitos de campanha eleitoral. Vamos deixar muito claro isso daí. Não pode. A gente não pode mais falar em teste, porque aí fica todo mundo achando o teste que foi feito pelo governo foi o teste de exame de sangue, ou o exame de daqui, colhendo aqui. E esse não resolve o problema. Resolve a curiosidade das pessoas para saber se ela já foi infectada ou não. E se vocês quiserem saber, esse negócio aí gerou um tal problema na periferia, né? Eu ouvi de pessoas que moram na periferia o medo que muitos pais tiveram de levar sua criança para fazer o teste, e o próprio governo não conseguiu fazer a quantidade de testes de crianças, esses do sangue, que eles queriam fazer demagogicamente, não conseguiram chegar a 50% do projetado por eles, e culparam os pais, dizendo que os pais não queriam, né? Por ignorância, não sei o quê, são ingratos. Não, foi por desconfiança. Desconfiança de quê? A desconfiança deles é a seguinte: se o teste der negativo, o meu filho vai ter que ficar em casa, certo? Aqueles que querem que o filho vá para a escola não vão poder levar. Mas o pior é aquele que deu positivo. Sabe por quê? Porque aí a escola vai dizer, então você vai para a escola. E os pais não querem, não queriam. Por causa exatamente desse medo de a criança ir para a escola e trazer a infecção para dentro de casa. Então, é totalmente plausível, né? Mas totalmente. Isso não é ignorância, isso se chama desconfiança. Então, muita coisa que é colocada aí, vendida como essa ideia, né, que a Ivanete está tentando combater do preconceito e tudo mais, de culpabilizar a população da periferia e dizer que o culpado é a vítima, né? O culpado é quem está morrendo, é porque ele é velho, é porque é preto, porque é negro, porque é pobre, então ele tem que morrer mesmo, né? Vai gastar menos na previdência. É isso que a política, a necropolítica é isso, né? Isso é.
A vítima é que tem que morrer. Então, infelizmente, a gente vê que o governo, não todos, né? Tivemos alguns bons exemplos pela cidade, a gente viu que o Estado abandonou, né, a população. Exatamente, as suas principalmente a população mais carente, das classes mais baixas. E daí mesmo que são essas experiências, tipo Paraisópolis, Heliópolis, e em áreas tipo Sapopemba, e várias regiões, né, na Brasilândia e nas periferias, as ações solidárias é que fizeram alguma diferença para as populações. Isso daí não pode ser esquecido, né? Não pode, a gente não pode esquecer. Comunidades que se organizaram para pagar o médico plantonista, né? Com a ambulância. Para segurar a ambulância, para garantir condições para as pessoas terem uma cesta. Né? São ações de solidariedade. Isto, vejam bem, eu queria acentuar mais um aspecto. A ciência já está mostrando que nas condições atuais de fadiga da pandemia, que se traduz por depressão, por negacionismo, inclusive, por um esquecimento de que existe pandemia, né? Mas, principalmente, uma paralisia social, né? Um plano exatamente de se contrapor a essa realidade triste que a gente está vivendo, né? É uma forma de abafar as pessoas, né? Que se traduz em depressão social, inclusive. Né? O remédio disso se chama solidariedade. O remédio disso são as ações de aproximação das pessoas, de enfrentamento coletivo, e de ações entre pessoas. Isto, gente, né, é o que acontece na periferia. Não acontece nas classes médias. Não acontece. É verdade. E não acontece nas áreas chiques. Então, quem é que está se protegendo? É a população pobre, porque é a condição dita normal de sobrevivência dessas pessoas é na base das ações solidárias. Porque se não fosse assim, nunca viriam as pessoas do Nordeste para vir aqui em lugares sem condições e que as famílias acolhem. Por que acolhem? Porque é assim que funciona a periferia. É oferecer, né, bota um pouquinho mais de água no feijão para dar comida para as pessoas. Vai faltar para todo mundo, mas divide. Essas ações solidárias que são as ações de resistência, né? Nós estamos numa situação de tal forma brutal que sobreviver hoje é um ato de resistência. Né? Está sendo ainda mais na pandemia. Exatamente. Ainda mais na pandemia. Eu não vou me transformar em vítima, não quero, não. Né? Essa que é a consigna, né? Eu acho que a gente tem que entender. Agora, tem que oferecer um conjunto articulado, e a minha ideia é que a gente tem que oferecer um conjunto ordenado. Ordenado é o seguinte, né? O que tem que vir junto, o que tem que vir antes, o que tem que vir depois. Se a gente não tomar esse cuidado, vai entrar numa bolada de tal forma que a confusão toda vai favorecer, primeiro, o governo, segundo, o setor privado. E a gente vai continuar chupando o dedo, gente. Então, esse é o ponto que eu acho que a gente tem que pensar, né? Então, vamos tentar, entre nós, né, construir esta sistematização e vamos passar a todo mundo fazer a mesma linguagem e o mesmo investimento. Eu, cada vez mais, acho, viu, Ivaneide, que a gente tem que realmente se somar em ações intersetoriais, né? São coletivos intersetoriais que a Brigada representa de forma muito boa, né? E que se traduz em projetos intersetoriais de cara, né? Juntando saúde, educação, previdência, assistência, né? Cultura, direito ao lazer, inclusive, num projeto de enfrentamento dessa situação de pandemia que tem expressão em todos os campos, não só na saúde, né? É no econômico, é no cultural, é no abatimento, é em tudo. Então, se a gente não fizer um projeto realmente articulado, integrado, né, com antes e depois e com equivalências, e eu estou tentando colocar essa ideia dos dois pés, né, que é a vacina e do controle da pandemia. Então, essa construção tem que ser uma construção coletiva. Não adianta um iluminado ou 10 iluminados tentarem vender. Acho muito interessante.
viu, Jorge, que a gente, no Geringonça, assim, boa parte no começo do o nosso primeiro programa, o segundo, o terceiro, boa parte deles, né, pessoal? A ideia do Geringonça é trazer a gente mesmo aqui para conversar, né? Nós mesmos, né? Fazer realmente essa diversidade, e a questão, e lá no começo da pandemia, quando a gente resolve começar essas conversas, exatamente as ações de solidariedade que foram ocupando esse espaço. Essa solidariedade que você acabou de falar. Agora, me parece que neste momento de aprofundamento, onde a gente percebe, né, de todas as questões que vocês colocaram aí, eu acho fundamental a gente avançar nesse passo, né? A nossa solidariedade tem que se ampliar e, como você falou, não só a proposta para que as ações sejam, né, ter essa ordenação, a nossa solidariedade tem que ser mais organizada para enfrentar essa batalha que a gente tem aí pela frente, que não vai ser fácil, não. Né? E nem fácil, nem curta, né? Não é isso, Carol? É maratona, não é corrida de 100 metros, a gente tem que deixar isso bem claro. Mas eu queria só comentar que uma pessoa fez uma pergunta em relação às sequelas, né, que é um pouco mais a minha área, né, e eu tenho visto aí bastante paciente no pós-Covid, né, porque a gente pensa no sobreviver ao Covid, mas a gente depois não tem ainda estudos muito reproduzidos pelo mundo de como fica o paciente pós-Covid, né. A gente tem um estudo rolando aí multicêntrico, né, então várias cidades do país, né, está sendo feito pela Associação Brasileira de Medicina Física e Reabilitação. É um estudo que justamente recebe o paciente pós-infecção de Covid, né? Sobreviveu, às vezes ficou internado 1, 2 meses, né? Desenvolveu algumas doenças, desenvolveu uma questão respiratória, desenvolveu uma questão fonoaudiológica, uma questão física, motora, às vezes até neurológica, porque a gente sabe que tem muita sequela neurológica, né? Então, alguns estudos já estão acontecendo, realmente tem alguns pacientes que ficam mesmo com sequelas, né? Uma sequela simples, por exemplo, é a perda do olfato, né, que tem alguns pacientes que ainda permanecem meses depois, né, então, assim, tem estudo saindo, a gente, assim que puder, vai ter essa compilação dos dados e aí a gente vai divulgando, né, mas eu queria agradecer muito a presença de todos vocês, né, muito obrigada, queria deixar aqui um convite extremamente importante, porque amanhã tem à frente, o Brasil Precisa do SUS, da Frente pela Vida, que vai lançar a campanha às 14 horas, amanhã, dia 15, né? Já passou o site aqui, né? E a gente também queria convidar, porque nós vamos ter um ato simbólico aqui em São Paulo, né? Na sede da Associação Paulista de Saúde Pública, tá? Que fica ali na Cardeal Arco Verde, 1749, próximo ao Hospital das Clínicas, né? Nós vamos fazer um ato simbólico com algumas entidades, né? De uma vigília permanente pelo SUS, né? Temos aí sindicatos envolvidos, outras entidades da área da saúde, justamente no mesmo horário que nós estamos aí endossando a campanha também, o Brasil Precisa do SUS, estão convidados. E acho que é extremamente importante a gente dar visibilidade a essa campanha, né? E o Brasil Precisa do SUS público, vamos deixar bem claro, o nosso SUS, o SUS que a gente quer, não o SUS que transfere renda para o setor privado, né? E aí eu queria passar para a Ivaneide, para as considerações finais, e depois para o Jorge também, para as considerações finais. Bom, pessoal, acho que, assim, eu queria muito agradecer esse espaço, eu acho que a gente somos privilegiados de poder ter esses espaços, como a Marisilda fala, para conversar muito entre nós, né? E quero aqui agradecer de público o Jorge, que ele não gosta que fale que ele é médico, mas eu faço questão de dizer, hoje ele está aposentado já, mas ele tem essa opinião, e ele fala isso porque a vida inteira vem dialogando, vem discutindo com a periferia, vem discutindo com os movimentos, vem ouvindo, né? Vem ouvindo e fazendo a sua formulação e nos ajudando muito. Então, Jorge, você para nós é uma referência importante. E aonde a gente te leva, te convida, e as pessoas que não te conheciam, nossa, se enxerga e consegue falar, olha, é com essas pessoas que a gente quer fazer a militância, que a gente quer aprender e que a gente pode ajudar, inclusive, a periferia.
Então, assim, eu acho que agradecer muito esse espaço. E aí, quando eu falo, Carolina, da questão da atenção básica, precisa de estar bastante preparada, inclusive para receber, né, e atender essas pessoas pós-Covid, né, porque é ali que eles vão saber mais rápido o que está acontecendo, né, porque senão fica lá nas pesquisas, né, e a pessoa depois ali na ponta, sem a UBS acompanhar, né, então, para isso, a atenção básica, ela tem que cada vez mais se fortalecer, né, para o agora e para o pós, né, porque é constante, né, e a gente não pode deixar que o Sistema Único de Saúde não seja um SUS para todos e com uma atenção básica muito fortalecida, tá, pessoal? Obrigada por esse espaço e que para a gente é muito importante, a gente sai mais aliviado no sentido de dizer, esse é o nosso caminho e essa é a nossa luta que vamos fazer sempre. Obrigada por vocês. Obrigada, Ivaneide. Tamo junto aí. Jorge? O som. É o seguinte, eu queria também agradecer pela atenção. Eu sou um cara que costumo falar muito, né? Então eu preciso ser cortado, senão não paro. Mas eu queria então reforçar esse aspecto do convite para as pessoas pensarem intersetorialmente e agirem intersetorialmente, né? Então, nesse sentido, por um lado, fazer a chamada e a propaganda da Brigada pela Vida como um tipo de projeto intersetorial de início, né, que participa de um chamado Coletivo Intersetorial, que lançou uma nota, né, em defesa da vida e do controle da pandemia. Esse coletivo intersetorial tem uma página, né, no Facebook, basta escrever intersetorial, vai achar essa página. Eu queria que todo mundo estivesse reforçando, a Brigada participa desse coletivo intersetorial, e queria também lembrar, aqui em São Paulo, é muito importante a gente lembrar que o Conselho Municipal de Saúde aprovou uma resolução muito importante no dia 12 de novembro, ainda um pouco antes do primeiro turno, né? Essa resolução já faz um mês e o secretário não homologou. Isso significa um tipo de atitude do secretário de não querer cumprir uma resolução importantíssima para o controle da pandemia na cidade de São Paulo. Esta resolução exige transparência por parte do governo, que o governo não fez, né? O governo fez um processo que a gente pode chamar de estelionato eleitoral, porque ocultou as informações importantes sobre pandemia, dizendo que estava tudo bem, tudo normal, que todo mundo podia sair para votar, né? E no dia seguinte decreta que diz que, não, é verdade, sim, aumentaram muito as internações, nós estamos com um problema de controle da pandemia, e a culpa é do povo que saiu para a rua para votar, né? É isso que estão falando, né? Então, nesse clima de estelionato, né, esta resolução do Conselho Municipal de Saúde é uma resolução que não pode ficar na mão apenas do Conselho e do movimento de saúde, por exemplo, ficar batalhando para a sua efetivação. Tem que haver uma chamada coletiva, uma pressão coletiva sobre o governo de São Paulo, da cidade de São Paulo, para que homologue essa resolução do Conselho Municipal de Saúde, e que passe a implementar essa resolução. Esta resolução é que apresenta claramente o caminho para o controle da pandemia aqui na cidade de São Paulo. Nesta resolução, não está colocado o tema da vacina, porque a vacina ainda não estava no horizonte, né? Então, esta resolução tem que ser executada junto com a vacina já. É isso que eu acho que tem que ser. E veja, é uma resolução que para ser cumprida, basta que seja homologada, né? E aí, faz um mês que o secretário está sentado em cima, não quer homologar, e a gente tem que pressionar essa secretaria, para a secretaria começar a funcionar, né? Agora que passou as eleições, já levaram mesmo, então vai ter que trabalhar como governo, sim, vai ter que desenvolver política pública, sim, e vai ter que proteger a vida da população da periferia, sim, né? É isso que nós precisamos pressionar. Obrigado pela atenção.
Tá certo, muito obrigada. Os dois aí, obrigada também a Juliana, que também já participou com a gente. Obrigada, Marisilda. E a gente se vê aí nos próximos Geringonças, né? Lembrando, toda segunda-feira nós estamos aqui. Vamos dar uma pausinha de fim de ano, né? Mas vou dar eu acho que tem um recadinho aí nosso, né, Eu acho que o CCD representa bem isso, assim, a gente é muito intersetorial, né? A gente tem vários tipos de pessoas envolvidas, é um perfil, cada um tem seu perfil, cada grupo tem um perfil, acho que isso é extremamente importante, é o que traz a riqueza aí dos nossos debates. Né? Muito obrigada. Marisilda, quer fazer suas considerações finais? Acho que exatamente é isso. E você viu, Jorge, que a Ivonete falou, você é bom porque você é do movimento. Esse é o nosso grande convite, pessoal. Esse é o nosso grande convite. Vamos sentar para conversar, entendeu? Se a gente não senta para conversar e agir, a gente... aí não funciona mesmo, né? Pois é, mas o nosso programa termina aqui. Vamos voltar, lógico, a conversar sobre isso. Muitíssimo obrigado. Foi uma conversa muito boa. A gente podia continuar conversando a noite toda. A Ivonete, que já esteve aqui com a gente, minha grande companheira do Movimento de Saúde da Zona Leste, o Jorge, grande companheiro de muitas lutas, Carolina, uma nova companheira de muitas lutas, e a Ju também, uma nova companheira de muitas lutas, daqui do CCDL, das lutas pela democracia. E nessa despedida de ano, o Geringonça está se despedindo hoje é o último programa deste ano, de 2020. A gente vai voltar no dia 25 de janeiro, a gente vai dar uma aliviada para poder tocar outras brigas e dar uma descansada também. E no dia 25 de janeiro a gente volta, com a promessa da gente poder discutir um pouco essa cidade, vai ser dia 25 de janeiro, aniversário de São Paulo, a gente poder discutir um pouco essa São Paulo privatizada, que querem transformar, né? Que querem tirar da gente. Mas principalmente o nosso querido ginásio de Ibirapuera. Exatamente. Principalmente. Então, a gente volta no dia 25 de janeiro, né? Convidamos todo mundo aí para voltar junto com a gente. Mas antes disso, a gente tem um outro convite, que no dia 19, no próximo sábado, a partir das 18h30, é isso, pessoal? 18h30, a gente vai convidamos a todos para fazer, todos e todas e todos, para participar com a gente de um sarau. A gente vai dar uma relaxada um pouco, quem quiser cantar, canta, quem quiser declamar, declama, uma forma da gente, pelo menos virtualmente, se ver, tentar, né, estar um pouco junto para seguir nessa luta. Um beijo grande para todos. Legal. Boa noite a todos. Boa noite.